E aí, tudo certo contigo? Mais um vídeo do Paranon Designers no YouTube. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, eu não estou sentado na frente do computador dessa vez. E eu não acho que eu vou precisar. Eu vou explicar melhor sobre identidade visual, como é construída uma identidade visual, mais ou menos o processo. E foi algo que pediram muito no Instagram e que eu acho que vai ser legal neste vídeo aqui para a gente discutir um pouco, conversar um pouco sobre e entender melhor o que é a identidade visual. E antes de falar de identidade visual, eu preciso falar sobre a marca. Marca, na verdade, é um universo que engloba a identidade visual. A identidade visual, na verdade, é um pontinho, é um tópico dentro de uma marca. Uma marca, ela vai ter voz, ela vai ter valores, vai ter missão, vai ter um objetivo, vai ter produtos, vai ter identidade verbal também, vai ter personalidade, persona, enfim. Se você imaginar a Nike, ela não é só definida pelo tênis ou pelo logo, né, que é o swoosh, que eles chamam. Então, a identidade visual é uma parte da marca. E aí, então, a identidade visual, ela não vai definir a marca, mas ela influencia um pouquinho em como a marca é percebida e como as pessoas vão ver a marca em diferentes lugares, diferentes mídias, diferentes espaços. Então, a identidade visual ajuda a construir a percepção da marca. Eu vou tentar simplificar esse assunto, esse tópico, tentando fazer um paralelo entre uma marca e um ser humano, tá? Então, vamos supor que exista um ser humano, que é a Nike, por exemplo. Então, a Nike tem uma forma de falar, o ser humano vai ter uma forma de falar, ele vai ter uma forma de se vestir, ele vai ter sonhos, vai ter uma missão na vida dele e é mais ou menos o que uma marca é. Então, digamos que a forma desse ser humano se vestir seria a identidade visual da marca, tá? Então, por exemplo, eu tô aqui com uma touca, tô com uma camiseta branca e se eu mostrasse meu armário agora, vocês veriam que isso se repete. Ele é um padrão que eu tenho, não sei explicar. Eu gosto de camisetas brancas, pretas. São duas cores que eu gosto muito. E eu gosto de touquinhas também. E eu tenho tatuagens. Então, todos esses elementos ajudam a construir essa minha imagem. E existem elementos dentro do universo do design que ajudam a construir a imagem de uma marca. Isso é identidade visual, beleza? Um exemplo bastante claro para mim de percepção de marca, do que é uma marca é através de elementos visuais, se eu falar Papai Noel, Urso Polar, cor vermelha e Natal. Bom, Papai Noel e Natal andam juntos. Mas enfim, se eu falar esses elementos juntos, a primeira marca que me vem à cabeça é a Coca-Cola. Me vem à cabeça o comercial da Coca-Cola com uma família em volta da mesa, feliz, dividindo uma garrafa de Coca-Cola, tomando uma Coca-Cola. E isso é algo que fica gravado no cérebro de algumas pessoas, pessoas que já viram esse comercial ou comerciais parecidos da Coca-Cola vão lembrar dessa cena e é algo que fica gravado na mente porque a Coca-Cola tem construído essa imagem já tem alguns anos. Então, um certo dia, assim, não foi do dia para a noite que a Coca-Cola gravou isso na cabeça das pessoas. É ao longo de anos. Então, esse é um ponto que eu queria tocar, que a construção de uma marca não é feita de uma forma tão rápida, assim como a percepção da identidade visual que essa marca tem também não é feita do dia para a noite. Então, espero que isso já ajude a tranquilizar algumas pessoas
que talvez estejam ansiosas para ter uma identidade visual bem forte e bem estruturada, porque não é tão rápido assim. Mas existe solução, que é trabalhar isso ao longo do tempo, com paciência e realmente com repetição de algumas coisas, de alguns elementos e enfim. Como que a gente constrói então uma identidade visual? A resposta curta é através do design, com a ajuda do design. E a resposta mais longa seria contratando um designer, ou contratando uma agência, ou se você não se encontra na posição de fazer esse tipo de investimento agora, você teria que fazer por conta própria, no seu projeto. Então, se você tem um projeto, uma empresa e precisa cuidar das redes sociais e precisa da sua identidade visual aplicada nas redes sociais, então você precisa ter uma noção de como você vai construir isso com as ferramentas e, enfim, teorias necessárias. E a construção da identidade visual, ela, como eu disse, não acontece do dia para a noite, ela leva tempo e ela não acontece no computador, não acontece no celular, não acontece numa câmera, ela acontece no cérebro das pessoas. Essa percepção da identidade visual, que existe uma repetição dos visuais de uma marca, acontece no cérebro das pessoas, porque elas vão gravando essas informações conforme elas vêm em outdoors, conforme elas vêm posts e livros, e enfim. Essa percepção é construída dentro da cabeça das pessoas. E essa percepção é construída às vezes pela repetição de que elas veem um logo, ou uma cor, ou uma letra, uma palavra, uma frase. Existem maneiras variadas de uma pessoa ver algum material de alguma marca e lembrar dela. Então não significa que a construção da identidade visual do seu projeto ou empresa vai depender necessariamente do logo, se você tem ou não, ou se vai depender se você tem uma paleta de cor definida ou não. A percepção da marca vai muito além e abrange todas essas coisas de uma forma unificada, digamos. E aí, como que isso começa? Bom, vamos lá. Começa de dentro. Então, vamos pegar de novo o exemplo se uma marca fosse um ser humano. Eu tenho uma história, eu cresci dentro de um contexto e eu cresci consumindo e assistindo e lendo coisas que dentro da minha cabeça isso se formou, ideias se formaram e eu sou essa expressão que eu sou hoje dentro de um espaço. Então eu tenho gostos pessoais, eu tenho um sonho, eu tenho minha forma de falar, de me expressar. E se a gente fosse passar isso para uma marca, tem que ter isso também. Uma marca precisa ter uma forma de se expressar, precisa ter uma missão que una as pessoas que estão dentro daquele projeto, dentro daquela empresa. E tudo começa de dentro. Então, cada ideia, cada valor, cada detalhe que essa marca tem, conta. E aí, a partir disso, a partir desses valores, dessas ideias que uma marca tem, é que isso vai ser traduzido de forma visual. Então, por exemplo, eu gosto bastante de usar essas touquinhas e isso é algo que, na verdade, eu tenho gravado na minha mente, eu devo ter visto alguma referência algum dia de, sei lá, marinheiros. Eu gosto de ler, eu li Moby Dick, eu tô apaixonado pela história. E eu tenho essa conexão com esse tema, sei lá, náutico, digamos. Então eu gosto de usar a touca, manter meu cabelo também no lugar, porque no momento ele está crescendo e ele
anda meio bagunçado, mas enfim, touca é algo que faz parte do meu visual pessoal, digamos. E aí uma marca toma escolhas, toma caminhos que vão traduzir coisas da história da marca e que vão ser únicas para aquela marca. Então eu li A Marca da Vitória, da Nike, e aí eu tava lendo como que eles chegaram naquele logo, que foi desenhado por uma mulher da equipe do Phil Knight. E aí ele chegou para ela e pediu alguns rascunhos, algumas ideias de logo, e eles estavam, acho que, entre 3 logos para decidir. E dentro desses 3, não sei se eram 3 ou 4, enfim, teve o Swoosh que se destacou. Inclusive o nome não ia ser Nike, ia ser outro nome, e eles ficaram com o nome Nike que era mais curto e tinha uma certa conexão com a história do Phil Knight, que ele viajou para a Grécia. Nike, para quem não sabe, é o nome da deusa da vitória, eu acho que é isso, se eu não me engano. E aí ele teve uma viagem que ele foi para a Grécia e ele visitou lá o lugar dessa deusa, e aí ficou gravado na memória dele isso. E aí outra pessoa, no momento que eles estavam desenvolvendo a marca, desenvolvendo a empresa Nike, chegou com essa ideia para ele, e aí ele, putz, por que eu não pensei nisso antes, né? Porque estava já na história dele, quando ele estava construindo essa empresa, e fazia sentido chamar Nike. E aí a história do Swoosh que ele defendeu uma vez num balcão de vendas lá, porque primeiro que swoosh é o barulho do vento quando alguém ultrapassava o adversário. Essa foi a explicação dele para o nome swoosh. E aquele movimento, assim, eu não consigo lembrar exatamente o porquê da história, mas enfim. Tudo isso, todo o nome, o logo, a história do nome do logo, enfim, faz parte da história do criador da Nike. Então, agora, né, a empresa cresceu muito e uma empresa grande dessa precisa ter valores que são divididos entre os funcionários, enfim. Mas a forma como a Nike se expressa nas redes sociais é meio que uma síntese do que essas pessoas acreditam, do que elas vivem, do que elas gostam, né? A Nike nasceu porque estava numa onda de corrida, estava surgindo o movimento dos corredores. Então, todos esses detalhes, todos esses valores é o que faz a Nike ser o que a Nike é. Então, quando a gente pensa em construção de marca e de identidade visual, a gente precisa considerar todos esses detalhes da história para a gente traduzir isso para uma forma visual, que as pessoas entendam e se conectem. Então vai ter marca que vai usar ilustração para se comunicar com as pessoas. Vai ter marca que vai achar que ilustração é um pouco infantil demais e que não se conecta muito bem com os valores dela, então ela vai usar fotos de pessoas. Vai ter marca que vai usar apenas cores neutras na comunicação. Vai ter marca que precisa usar muitas cores porque motivo X. Então, todas essas escolhas são definidas pelos valores e pela história de uma marca. E aí isso acaba se tornando o que a gente chama de identidade visual. Essas escolhas, elas são pensadas, elas são designadas. E aí a partir do momento que você tem a história, você tem os valores, você tem toda uma definição do que essa marca é, e você tem em mente como você vai traduzir de forma visual, existem alguns processos para a gente realmente colocar a mão na massa, para a gente colocar para construir a percepção visual que essa marca vai ter. Então, geralmente é começado com pesquisas e referências, né? Você busca e vai atrás de como outras marcas, projetos e empresas se comunicam e você vai coletando essas ideias. Depois você
passa a fazer alguns rascunhos. Você rabisca, você desenha, você usa lápis de cor, enfim. Você começa a rascunhar, obviamente dependendo do que você vai construir. Se for algum post, se for algum pôster, se for algum outdoor, você vai rascunhar essa ideia e trabalhar em cima das escolhas que você fez para essa marca. Depois disso, você passa a desenvolver isso em algum software, às vezes, algum programa dentro de algum computador, e você passa a construir isso de forma mais refinada. E aí, depois que você desenvolveu e refinou essa ideia, e você trabalha isso de forma repetida em diversas mídias diferentes, o trabalho não para aí. Então, não significa que se você tem uma identidade visual hoje, não significa que você vai usá-la para sempre. Eu mesmo, eu não usava touca há alguns anos atrás. Eu passei a usar touca porque, sei lá, gosto. E então, daqui a 5 anos pode ser que eu passe a usar chapéu de cowboy. Eu não sei. Hashtag chapéu de cowboy. Eu não sei. Daqui a 5 anos pode ser que eu mude de ideia e resolva usar qualquer outra coisa na cabeça. Então, não significa que porque foi definido algo, isso precisa ser gravado em pedra. Então pode haver mudanças, podem haver atualizações, podem haver, enfim, inúmeras coisas que vão fazer essa construção ao longo do tempo de uma marca e que a gente chama de identidade visual. A parte visual, obviamente. É isso. Eu espero que esse vídeo ajude a tirar algumas dúvidas, né? E que você, se você se encontra na posição de não conseguir investir em um designer ou uma agência, que esse vídeo ajude a esclarecer mais ou menos o processo, quais escolhas você vai tomar para expressar o seu projeto, a sua marca, a sua empresa de uma forma visual. Você precisa considerar toda a história, os valores e o que você quer passar de uma forma clara. Então, todas as escolhas que você for tomar precisam ser objetivas, precisa ter uma justificação lógica por trás de cada elemento, de cada cor, de cada letra, de cada palavra. Enfim, espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Um abraço.